Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos do Instagram, do Zoom. A gente está reunido aqui mais um domingo para conversar um pouquinho, fazer práticas, fazer contemplação. E hoje é um assunto super interessante, do qual eu gosto muito de contemplar, de conversar a respeito, que é a respeito das nossas relações, né? Relações saudáveis. Eu acho que não há um de nós que não esteja buscando saúde nas relações, né? Equilíbrio, né? Relações nutritivas, positivas, saudáveis. Eu acho que no fundo do nosso coração, assim, esse é um desejo muito profundo que a gente nutre, que a gente sustenta. Pelo menos eu digo por mim, assim. Como eu estou bem quando as minhas relações estão fluindo, não estão enganchadas. E como é bom também saber da possibilidade de potencializar o poder de florescimento e de harmonia, né, das nossas relações. Aqui a gente vai oferecer basicamente isso. Um método contemplativo que vai potencializar o poder das nossas relações serem positivas, serem saudáveis. Como vocês bem sabem, alguns já acompanham algumas semanas, né? Alguns já acompanham alguns meses e alguns já acompanham alguns anos o trabalho do Ciência Contemplativa, né? O trabalho que o Lama Lawan iniciou. E então é uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho mais, né, desse trabalho, desse método, dessas técnicas. E aqui, como vocês que acompanham já têm algum conhecimento a respeito, há dois tipos de meditação, principalmente, né? Existe a meditação de estabilização, onde a gente coloca o foco, por exemplo, nas nossas sensações corporais, na respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Então esse é um tipo de meditação de estabilização, de tranquilização, né? Um outro tipo de meditação é a meditação analítica, contemplativa, né? Onde a gente vai trazer a nossa presença mental a alguns assuntos da nossa vida, né? Alguns temas importantes. Então, ao longo das últimas semanas, junto de vocês, a gente tem praticado aqui, anteriormente aos sábados, e a partir dessa semana, e da semana anterior também aos domingos, a gente tem passado por alguns temas, né? A gente passou pela apreciação, que é estabelecer na nossa mente e estabilizar a visão do que é precioso para nós. O que a gente tem disponível hoje e que nos alegra, né? E a gente deixa essa contemplação fluir e a apreciação surge no nosso coração, né? Alguns de vocês, eu imagino que tenham feito essa prática outros dias, além daquele dia, né? Quem fez essa prática outras vezes, deixa aqui no chat pra gente saber. Diz eu? E essa foi, na primeira semana foi a apreciação, né? Depois, na segunda semana, a gente contemplou a mudança, a impermanência. Então, a transitoriedade, o fato de que os fenômenos estão se transformando momento a momento. Na terceira semana, a gente começou um processo de olhar para as ações que a gente tem nessa vida, os comportamentos que a gente tem nessa vida, e com um olhar bem gentil, bem amoroso, jogar lucidez nesse processo. Então a gente começou a olhar para os resultados das nossas ações, entender que uma ação que eu tomo hoje, ela vai ter, por natureza, uma repercussão. E se eu quero florescimento, se eu quero felicidade, eu começo a estabelecer um critério do que me leva à felicidade. Então, se eu cultivar
por exemplo, tensão, uma crítica muito forte nas minhas relações, eu vou ter um resultado que serão relações perturbadas, não é verdade? Isso tudo a gente verifica na nossa experiência. E hoje a gente vai continuar olhando para essa parte que diz respeito aos nossos comportamentos. Às vezes não só comportamentos que a gente tem com as outras pessoas, coisas que a gente faz, mas comportamentos também no sentido de posicionamentos internos, modos de perceber. E a gente vai começar a trabalhar com isso. Reestruturar aquilo que está desajustado, né? Enriquecer aquilo que está muito bem, que está funcionando perfeito. A gente vai se alegrar com isso e criar cada vez mais fortes as marcas dessas ações positivas também, né? Já viram que às vezes a gente vê uma pessoa fazendo algo legal e a gente quer que aquela pessoa possa se expressar de uma forma positiva mais vezes, né? E aí a gente fala para ela, que legal que tu fez, que massa, muito bom. Professores fazem muito isso com seus alunos também, né? Que bom, que legal, que atitude positiva. E a pessoa, olha, que massa, né? Fui reconhecido, minha atitude foi reconhecida como positiva. E a chance da pessoa fazer isso, por ela ter sido marcada positivamente, é muito maior. E com a gente é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então, quando vocês se sentarem, né, num momento reservado para isso e se alegrarem com aquilo que vocês têm feito de positivo, a força desse comportamento vai ser muito maior. Realmente permitam-se se alegrar. Que bom, que bom. É isso que a gente faz com o que é positivo, né? E com o que é negativo, com o que é desajustado, com aquilo que causa problemas na nossa vida, nas nossas relações, a gente vai ter uma atitude interna que ela não é a atitude da autocrítica, né? Insira aqui um adjetivo negativo, que a gente às vezes pode se colocar, né? E a gente não vai fazer isso, não mais. Isso não é hábil. Dessa vez, a gente vai olhar e a gente vai realmente tomar consciência. Isso não está sendo bom. Eu olho os pontos negativos nesse comportamento, falo, isso não está sendo bom. E aí eu decido agir de outra forma, a partir dessa certeza que eu adquiro através da contemplação. Eu decido e sigo. E se eu tenho uma recaída, se eu volto a agir de uma forma danosa novamente, eu novamente gero o arrependimento interno, uma decisão e sigo em diante. E então hoje a gente vai olhar através de uma contemplação que é muito voltada às nossas relações. Não vou falar nesse momento mais detalhes sobre ela. A gente vai fazer juntos, começando com um momento. Então, sempre que vocês forem fazer uma contemplação em vias de transformar a mente, o posicionamento interno de vocês, comecem 3 minutinhos, 5 minutinhos, o quanto for possível, de uma aterrissagem, né? Que pode ser um relaxamento, pode ser colocar o foco na respiração, colocar o foco nas sensações do corpo, por alguns instantes. A gente vai ficar assim por alguns instantes, com foco nas sensações, no corpo, na respiração. Isso vai equilibrar, estabilizar a nossa mente, abrir espaço, torná-la disponível. Então a gente elege o tema que a gente vai contemplar naquele momento, que a gente vai refletir.
Esse é um processo muito profundo de transformação interna. É um momento seu que eu sinto que ele deve ser tratado de forma muito especial. Se você puder estabelecer um horário para fazer isso, um local para fazer isso, porque é um momento realmente muito especial, muito especial, né? Muito importante. Então, a gente vai iniciar dessa forma, relaxando, e depois eu vou dar algumas instruções, algumas orientações de como se posicionar internamente, e vocês vão ser conduzidos nessa prática, tá bom? Se vocês quiserem, no meio da prática, adaptar alguma fala minha, né? Aqui é uma sugestão. Depois de um tempo que vocês fazem, vocês mesmos se autoconduzem, tá bom? Eu nomeei, assim, carinhosamente essa contemplação de assim como eu. Contemplação assim como eu. Vocês vão entender por quê. Pode ser um nome provisório, mas uma referência interna para nós, né? Então tá. Vou convidar vocês então para assumirem uma postura confortável, encontrarem um local onde vocês não vão ser incomodados, onde vocês vão estar em silêncio. Se vocês desejarem, vocês podem relaxar os seus olhos, deixar a pálpebra cair e até mesmo fechá-los. Estejam confortáveis. Inspirem profundamente. Solte o ar com lentidão pela boca. Inspire. Solte pela boca. Como se estivesse assoprando um prato de sopa. Solte o ar. Conforme vai inspirando e expirando, permita a sua face relaxar. Solte, descontraia. Deixe sua testa cair, se soltar. Seus olhos. Relaxe seu nariz, sua bochecha, boca, língua. Inspirando. Sinta a gentileza e a amorosidade que existe no ato de relaxar. Perceba isso. Soltando a sua mandíbula, deixando que ela caia um pouquinho. Baixando sua orelha. Couro cabeludo. Pescoço, as laterais do pescoço, parte da frente do pescoço. Relaxa, solte.
Solte o seu ombro, deixe que ele caia, se descontraia. Ombros, braços, mãos. Inspirando, expirando lentamente. Relaxa o seu tórax, abdômen e toda a musculatura das costas. Perceba a sua virilha, coxa, toda a região das pernas, chegando até os pés. Esse é um momento seu, onde não é necessário realizar nenhuma tarefa, apenas se soltar. Agora vá pouco a pouco, movimentando seus braços, seus dedos das mãos, dos pés. Se precisar se mover um pouquinho na cadeira, pode se mover. Pode movimentar as pernas se precisar, sem perder essa sensação do relaxamento, a presença que foi gerada. Pode esticar um pouquinho os braços, abrir os ombros. Então a gente faz essa pequena pausa entre a sessão do relaxamento e da aterrissagem e a contemplação em si, para trazer para refrescar nossa mente novamente, né? Para gerar vivacidade. Para a gente também movimentar o nosso corpo, né? Às vezes a perna fica parada 5 minutinhos e já pede para se mover. Então a gente pode se mover. Quando vocês forem conduzir as sessões de meditação de vocês em casa, é muito interessante fazer dessa forma. 5 minutinhos de meditação, um intervalo de 1 minuto, onde você estica o seu corpo, se alonga. Depois você pode sentar mais 5 minutinhos. Para quem estiver começando, assim, primeiras vezes, pode ser 3 minutinhos. Né? Porque durante esse período a mente está fresca. Passou de 3 e 5 minutos no começo, a mente começa a dar uma certa... ficar um pouco pesada, assim. Vocês já perceberam isso? Ela pesa um pouco. Aí é o momento da gente fazer uma pausa. Né? Se esticar, se movimentar, abrir os olhos, né? Deixar entrar em estímulos. Então, reiniciar. Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai entrar na nossa segunda parte, que é a contemplação em si. Tá bem?
Se vocês já movimentaram as pernas, os braços de vocês um pouquinho, vocês novamente se coloquem numa postura, dessa vez estável, com a coluna ereta, e ao mesmo tempo que ela não esteja rígida, né? Apenas ereta. Os ombros abertos, vocês podem fazer esse movimento com os ombros para trás e depois soltar. Os olhos aqui podem ficar fechados, semi-abertos também, se vocês preferirem. Mas a sugestão é que inicie com os olhos fechados. Inspire profundamente. E expire. Agora, direcione o seu olhar para si próprio, nesse espaço, e pergunte-se, observando as respostas que vão surgir na sua mente: o que é verdadeiramente importante para a minha vida? O que eu considero valioso, precioso? Contemple isso por alguns instantes. Se a mente se distrair, não é necessário lutar, apenas retorne gentilmente à contemplação. O que é importante para mim? O que é valioso? Pergunte-se também, nas minhas relações, como eu gostaria de ser tratado ou tratada? Pode ser que para você seja importante ser respeitado, respeitada, ser compreendido. Pense nisso por alguns instantes. Como eu gostaria de ser tratado? Agora, solte um pouco essa imaginação e traga à sua mente, alguma pessoa do seu círculo pessoal. Deixe que venha alguma pessoa do seu círculo pessoal à sua mente.
uma pessoa que de algum modo mexe com você. Alguém que, se está triste, impacta no seu estado de humor, ou se está feliz, também me impacta. Traga essa pessoa, deixe a imagem nítida dessa pessoa. Sinta a presença dela como se estivesse à sua frente. Olhe nos olhos dela. Permita-se então ver o ser que existe por trás dos rótulos que você coloca nessa pessoa. Rótulo de mãe ou de pai, marido, esposa, irmã ou irmã. Veja o ser por trás dos rótulos. Agora, olhando o ser que existe por trás dos rótulos, diga para si mesmo e contemple isso. Assim como eu, essa pessoa tem desejos, sonhos. Assim como eu, essa pessoa busca felicidade, tranquilidade. Assim como eu, essa pessoa aprecia estar em paz, estar bem. Assim como eu, essa pessoa erra, buscando se livrar do sofrimento, buscando ser feliz. Essa pessoa também erra. Assim como eu, essa pessoa se arrepende. Se arrepende de coisas que diz, de comportamentos que teve. Assim como eu, ela está buscando ser feliz. Veja o ser por trás dos rótulos e perceba que, assim como você, essa pessoa também gostaria de ser amada, compreendida, respeitada. Assim como você, essa pessoa se sente muito bem quando é acolhida, quando não é julgada e quando é perdoada. Assim como você. Agora, pense então, como você vem tratando essa pessoa? Como têm sido as suas atitudes?
se elas estiverem sendo positivas, se alegre com isso. Sorria por cada ato positivo. Se suas ações têm sido negativas ou causado sofrimento, não há por que se preocupar com o que não pode ser mudado, com o que está no passado. Foque a sua atenção no que pode ser mudado. Como você irá agir de agora em diante? Como irá cuidar dessa relação? Como irá olhar para essa pessoa, para os seus erros, para os seus desejos? Quando sentir que contemplou o suficiente essa questão, apenas relaxe, solte a sua imaginação, relaxe e descanse por alguns instantes. Relaxe. Se solte. Então, vá novamente sentindo os movimentos dos seus membros das mãos, dos seus pés, movendo lentamente os dedos das mãos e dos pés. Quando sentir que está pronto, pode abrir os seus olhos. E dar essa sessão de prática por encerrada. Bacana, pessoal. Isso é um pouquinho dessa prática de contemplação. Fez sentido para vocês essa prática? Né? Vocês vão perceber que a gente inicia ela buscando ver o ser que está por detrás dos rótulos. Vocês já pensaram nisso? Assim? Como é ver o ser que está por detrás dos rótulos? Esse assunto, ver o ser que está por trás dos rótulos, a gente poderia ficar conversando por muito tempo. Mas vocês já perceberam que a gente, de forma geral na nossa vida, a gente vê as pessoas que estão à nossa frente, mas
muitas vezes a gente não vê tanto a pessoa. A gente muitas vezes vê muito mais a pessoa e o rótulo que a gente tem sobre essa pessoa, o conceito que a gente tem sobre essa pessoa, né? E a gente vai investigar isso pouco a pouco no nosso processo. Mas a gente às vezes pensa, inclusive, que o nosso rótulo, o rótulo que a gente coloca na pessoa, é o que ela é. A gente naturaliza o nosso rótulo, os rótulos, né? Então pode ser que vocês olhem para a mãe ou para o pai de vocês pensando assim, que é esse rótulo, mãe, pai, é o que essa pessoa é. Mas na verdade, isso que você pensa que a pessoa é, está surgindo para você. Essa pessoa ela existia, por exemplo, as nossas mães, os nossos pais, eles já existiam antes de ser as nossas mães e os nossos pais, não é verdade? Então, um grande perigo dos rótulos é que eles geralmente acompanham expectativas. Será? Porque, vamos dizer, né? Namorado e namorada. Isso é um rótulo. Quando você diz que essa pessoa é o meu namorado, é a minha namorada, isso é um processo que é criado, que é construído, né? Antes dessa pessoa ser o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, ela já foi muitas outras coisas. E com outras pessoas, os rótulos são completamente diferentes. Então, quando você vê a outra pessoa através da lente, que é o rótulo que você coloca nela, você vai ter expectativas sobre essa pessoa. Expectativas de como um namorado e uma namorada devem ser. Pense se isso é verdade. Como que uma mãe e um pai devem ser. Porque esses são os seus conceitos. E a grande coisa que acontece é que quando a pessoa não atende o seu rótulo, você se frustra, naturalmente. Você desejava que a sua imaginação correspondesse com a realidade, com que o que você imaginava, esperava da pessoa fosse a forma como ela agiria, né? E a Patrícia está falando algo bem legal, que ela pensa muito nos filhos, né? Então, veja, eu imagino que com os filhos, esse processo de rotulá-los e naturalmente ter expectativas deve acontecer com muita intensidade, assim, né? Eu vejo muitos pais, assim, eles esperam muito de seus filhos, porque é meu filho, né? Mas a experiência aqui é tentar. E se não der certo uma vez, da primeira, segunda, a gente vai fazendo. Mas é tentar ver a pessoa que está na sua frente e aí vai surgir o rótulo. Mãe, marido, irmã, filho. Você vai olhar para essa pessoa, ou com ela presente, ou imaginando, se lembrando dela, e vai tentar soltar o rótulo que você tem sobre ela, sobre quem ela é. O seu nível de relação com ela, até mesmo o nome. Solte esse conceito. E olhe para os olhos desse ser à sua frente. Essa é uma forma muito profunda de você se conectar com o coração da pessoa que está à sua frente. Com algo muito profundo do outro.
Porque muitas vezes, pessoal, o que os rótulos fazem é criar uma barreira, né? Um filtro. E quando esse filtro ele fica muito sólido, fica cada vez mais difícil ver de verdade a outra pessoa. É cada vez mais difícil. É por isso que até compartilhando com vocês um pouco dos bastidores da prática terapêutica, ela tem muito a ver não com um campo de conhecimentos que você possui e que você vai instrumentalizar o outro. Isso também vai acontecer. Mas no campo terapêutico, grande parte dessa relação terapêutica, propriamente dita, ela consiste simplesmente em você estar presente com o outro, olhando esse outro para além dos rótulos. Quando você não conhece muito a pessoa, é um pouco mais fácil. Não estou dizendo que acontece assim também, por completo, né? É uma entrega que é feita e é aprofundada e é desenvolvida. E que a prática de mindfulness e de kindfulness potencializa muito. Muito. Mas é nesse campo onde você solta os conceitos que você tem sobre o outro e se torna presente ali, escutando esse outro para além dos conceitos que você tem sobre ele, suspendendo tudo isso, na medida do possível, é que ocorre um processo de cura. É super incrível. É super incrível. Quando você solta os rótulos, você solta os julgamentos, você solta as expectativas e a relação ali fica muito leve, descontraída. A outra pessoa se solta, se sente segura. Porque pensa, o tanto que é gostoso você não ser julgado. Sabe? Às vezes você falar de algo que você fez e que não foi legal, que não causou benefício, que prejudicou. Falar isso numa boa, sem ser julgado. É isso que esquenta o nosso coração, assim, relaxa, né? A gente se solta, né? E dá espaço para aquilo. Então, as nossas relações com as pessoas que a gente ama, também que a gente convive, elas também podem ser muito beneficiadas desse tipo de posicionamento, de soltar um pouquinho os rótulos que carregam as expectativas, que levam aos julgamentos, que levam à tensão, à divisão. Como que foi para vocês, assim, né? Claro que não vai dar para ouvir todo mundo, assim, mas pensar que assim como eu, o outro também quer ser feliz. Assim como eu, o outro também sofre. Às vezes ele chora sozinho, assim, se desespera, tem medo. Assim como eu. Essa pessoa também tem medo. Sentir isso, pessoal, é o início do desabrochar do nosso coração. É o início da compaixão, do amor. Isso é possível de ser experimentado. Então, da forma como eu passei para vocês, é uma sugestão de prática. Vocês podem fazê-la, né, muitas outras vezes e com muitas outras pessoas. Vocês trazem alguém que impacta vocês. Então, vocês vão fazer com pessoas que vocês amam, pessoas que vocês querem bem, né? Pessoas que você não conhece muito bem também. É super massa fazer isso, sabe? Às vezes a gente passa pelos porteiros, pelos funcionários do supermercado e tal, e passa reto. Meio desconectado, assim. Mas como que seria você estar ali do lado
a pessoa que repõe o estoque, por exemplo, assim, né? E sentir que assim como você, essa pessoa está buscando ser feliz, ela gostaria de ser respeitada, ser acolhida. Tentem fazer essa experiência e ver como é que vocês se sentem quando o amor brota. Como é que vocês se sentem, né? Não estou falando que o amor é bom e a compaixão é bom. Não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que não é. Estou dizendo assim, como é que vocês se sentem? Aí vocês mesmos pensam se amor e compaixão é bom ou não. Eu particularmente, assim, quando eu faço essas práticas, eu fico... Não é um hedonismo aqui, pessoal. Assim, não é que a gente, né, quer viver por prazer, mas, assim, de vários modos de se estar presente no mundo, esse se revela um modo extremamente... Sim, você poderia viver com raiva, mas como é que você fica? Vivendo olho por olho, dente por dente, enfim, modos de consciência, modos de existir. Agora, essa forma amorosa, aberta, compassiva, é uma outra forma de existir. Vocês podem experimentar como é que é. E deixar surgir. Kindness é muito sobre isso. É sobre deixar surgir um modo de consciência, um modo de existir completamente extraordinário. Extraordinário, assim, que é difícil de se ver, não é muito comum, e que pode ter um impacto de transformar uma vida ordinária em uma vida muito feliz, de muito prazer, de muita alegria mesmo. Não acreditem em mim, testem, experimentem. Então essa prática que eu tinha para oferecer hoje para vocês, tá bom? Se alguém quiser mandar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ficou com dúvida da prática, a gente ainda tem alguns instantes, tá? Enquanto isso, no Instagram a gente tem 8 minutos. Enquanto isso eu vou ler, porque eu não pude ler enquanto a nossa transmissão acontecia as mensagens, né? Legal, Patrícia. Lúcia, ajudou. Lina, a imagem congelada, isso mesmo. Quando a gente olha para os outros com os rótulos, a gente está congelando. A gente não está entendendo o movimento, né? A mudança. E os rótulos vão mudando a cada expectativa. Às vezes a pessoa é ótima e em outro momento é ruim. E a pessoa é a mesma. O que muda é o nosso julgamento. Exatamente, né? O que muda, muitas vezes, é se a nossa expectativa foi atendida ou se não foi. Aí, quando a nossa expectativa é atendida, a pessoa é massa. Quando a nossa expectativa não é atendida, a pessoa é ruim, né? Aí parece que a pessoa é massa ou é ruim, é massa ou é ruim. Mas no final das contas é sempre um conceito que a gente está gerando sobre o outro, né? Ela em si mesmo não é fixa. Então você pode tentar colocar o rótulo que for naquela pessoa, que por natureza esse rótulo ele não é real, ele não é sólido, ele se desmancha. E aí pode ser que você veja a pessoa, né? Por exemplo, vocês podem ter um amigo de vocês, sei lá, chamado, vamos fazer aqui uma figura hipotética, Geraldo. O Geraldo. E aí vocês veem o Geraldo, vocês têm o rótulo, esse é o Geraldo é assim, é assado. E vocês pensam que isso é real, o rótulo é real. Mas depois de 5, 6 anos, aquele Geraldo, ele não gosta mais de reggae, ele é um empresário, não sei, sabe? Aquilo era uma configuração momentânea que se transforma, né? E são os rótulos que impedem de termos uma relação saudável.
Sim. Com certeza todas as pessoas do mundo querem coisas parecidas. Todo mundo quer ser respeitado, equilibrado, reconhecido, perdoado, amado. Não posso pensar só em mim. Obrigado pela prática. Nutrir compaixão e se colocar no mundo com menos julgamento faz sentido. Comecei praticando pensando em uma pessoa. De repente surgiu outra em mente. Pessoas que despertam sentimentos contrários. Deu uma sensação de compaixão. A outra pessoa me desperta muita mágoa. O tirar o rótulo ajudou muito a compreender mais. Isis, você está acessando o campo, se aproximando do campo da equanimidade, que é quando você coloca em perspectiva alguém que você ama, alguém que te desperta sensações, emoções boas, e alguém que você tem dificuldade, que te desperta sentimentos negativos, e ver que independente dessa pessoa despertar isso em você e aquela despertar outra coisa em ti, ambas compartilham a natureza de estarem procurando ser felizes, procurando serem amadas, reconhecidas, respeitadas. E nessa tentativa, essas duas pessoas fazem coisas certas às vezes, fazem coisas erradas às vezes, né? Coisas que magoam. E você também, né? Então, você começa a se ver muito nos outros também, assim, a ver o outro como um ser que está buscando ser feliz como você. Isso distensiona, desamarra a rigidez, a raiva, o ódio, a incompreensão e te abre para o campo da ação hábil, da ação lúcida. Observem se surge a ação lúcida do descontrole emocional. Muito, muito improvável mesmo. Mas observem se surge a ação lúcida a partir do amor, da compaixão. É muito provável que surja. Então, por isso a gente está cultivando amor e sabedoria. E vendo o que isso gera. Tá bom, pessoal. Fernanda também, obrigado. Gratidão a todos, a todas. Disporem da noite do domingo de vocês para estarem aqui, isso é muito bom. Eu agradeço muito mesmo. Sinto super nutrido. Sinto super feliz de ver amigos aqui também. Amigos muito queridos. Amigas muito queridas. De todos os cantos do Brasil, Nordeste, Sul. Muito bom, gente. Felicidade total. Uma boa noite para vocês, então. Excelente semana. Antes de mais nada, né, ressaltar que a gente segue tendo as lives. Do dia 8 ao dia 10 de maio, a gente vai ter o curso com o Lama, que é a formação em Mindfulness, que, se puderem, não percam, é imperdível. É a essência do coração e da sabedoria, assim, unidos, de uma forma muito especial. Então, dia 8 a 10 de maio. Tá bom? Um abraço em cada um, cada uma. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau.